Chegamos ao episódio final do projeto de divulgar o conteúdo do meu primeiro livro de ficção, intitulado Revolução, através de avatares dos seus próprios personagens. Neste episódio, é apresentado todo o conceitual do movimento criado pelo personagem namorado, que idealizou um monólogo teatral a ser exibido em diversos locais, com o intuito de passar sua mensagem e mobilizar a sociedade para a construção de um mundo que acabe de vez com as mazelas que assombram a humanidade há milênios. Espero que você tenha interesse pelo que ele tem a dizer e veja todos os vídeos para entender a mensagem completa de Revolução. Atenção, atenção! Peço a atenção de todos porque o que tenho para falar é de importância fundamental. Não venho aqui em nome de entidade alguma ou pedir a sua adesão a uma instituição qualquer. Não pretendo fundar nenhum partido político, organização não governamental ou mesmo uma nova seita religiosa. Também não estou atrás de donativos. Venho pré-anunciar uma grande mudança que está prestes a ocorrer. Uma mudança profunda, jamais registrada na história da humanidade. O profeta não errou quando anunciou o fim do mundo na virada do segundo milênio. O mundo, tal como hoje o conhecemos, está próximo de acabar. Ele não se sustenta nas bases e estruturas criadas na curta história do homem sobre a face da Terra. Chegamos à exaustão. Enganam-se aqueles que esperavam bolas de fogo cruzando os céus, tremores de terra abrindo sulcos gigantescos que engoliriam cidades, ou ainda a invasão das águas num dilúvio interminável. Não. Ao mundo físico foi destinada uma morte lenta e gradual, tendo ainda incontáveis anos pela frente. Quando falo mundo, refiro-me de maneira figurada à sociedade e aos seus alicerces. Novos paradigmas precisam ser e serão criados pelo homem que viverá no terceiro milênio o início da maturidade exigida há muito por aqueles que sofrem as desigualdades dos nossos sistemas sociais. As verdadeiras causas das mazelas que afetam a humanidade serão combatidas, num processo igual ao do crescimento do mundo físico, lento e gradual. Entramos numa nova era, onde não há espaço para omissão. Quem sou eu para vir aqui incomodá-lo com um assunto tão impróprio? Deve ser a pergunta que passa agora por sua cabeça. Sou apenas um dos apóstolos do terceiro milênio. Posso frustrá-lo ao afirmar que minhas palavras não são algum tipo de releitura de textos sagrados, ou, muito menos, frutos de um sopro divino. Não, eu sou uma pessoa exatamente igual a você. A única diferença talvez seja que eu esteja fazendo a minha parte na história da humanidade, enquanto você convive sem maiores traumas internos com exemplos drásticos de um mundo que está por acabar. Para criarmos um novo mundo, atuaremos em dois campos distintos. O primeiro diz respeito à mudança dos paradigmas da sociedade e o outro está relacionado ao combate às mazelas que afetam o homem. Nunca causa e efeito estiveram tão entrelaçados como nesses dois pontos. Muitas vezes, os efeitos se transformam em causa das causas, que acabam reforçando os mesmos efeitos, numa espiral sem fim. Em poucos milênios, o homem criou uma complexa realidade que agora será modificada. Não temos muito tempo para reverter o quadro atual, sob pena de caminharmos, aí sim, para o fim literal dos mundos. Já que o principal ponto de nossa missão é a mudança de paradigmas, é importante entender primeiro o que são esses tais paradigmas. Conceitualmente, paradigma é tudo aquilo que é aceito pela sociedade como modelo a ser seguido. Um dos paradigmas atuais mais danosos é a convicção que se tem de que o homem precisa ser altamente competitivo para sobreviver neste mundo sem fronteiras.
competitividade e concorrência são as palavras de ordem dos tempos modernos. A mensagem é: ou eu ou ele, seja no âmbito das pessoas, das empresas ou dos estados. Não importa quem perde, já que o foco está todo centrado no vencedor. Reforça-se assim o individualismo, paradigma também extremamente prejudicial à humanidade. Outro paradigma que precisa ser extirpado para a construção do novo mundo é o de que os problemas dos outros não nos dizem respeito ou, no máximo, são preocupações que devem estar sendo discutidas pelos governos. Uma criança passando fome do outro lado do mundo, um tirano matando inocências, um desempregado desesperado sem ter o que dar para sua família, a corrupção que desvia milhões dos cofres públicos ou um maluco cometendo atrocidades contra seres humanos não são problemas nossos. Afinal, nem os conhecemos. É fácil fechar os olhos, é fácil não querer ver, é mais cômodo virar as costas. É fundamental que esses paradigmas sejam modificados. No lugar de competitividade e concorrência, precisamos de cooperação e parceria. Ao invés de individualismo, coletivismo, porém, respeitando-se a individualidade de cada um. Não somos iguais, mas temos que compartilhar os mesmos objetivos, cooperando para que a humanidade cresça como um todo. Essa, em suma, deve ser a nossa principal meta. Tudo o que acontece no mundo é problema meu, é problema seu, é problema nosso. Enquanto dermos as costas para as barbaridades que acontecem, estaremos validando, de alguma maneira, esta sociedade adoecida. Não importa se o fato acontece dentro da minha casa, na esquina da minha rua, no centro da minha cidade ou no mais longínquo local. Tudo o que acontece no mundo é problema meu. É assim que devemos encarar a realidade. Esse deve ser o nosso principal paradigma de vida. Todos, se quisermos construir um futuro melhor, temos um papel a desempenhar daqui para frente. E exemplos de atrocidades a combater não nos faltam. Daremos um corte na evolução da humanidade, iniciando um novo ciclo, que chamamos de reevoluir, numa guinada sem precedentes. Já disse que a nossa missão era mudar os paradigmas e combater as mudanças que afligem a humanidade. Que mazelas são essas? Há um consenso geral quanto a elas? Miséria, exploração do homem pelo homem, preconceitos raciais, religiosos e sociais, violências praticadas contra os indivíduos, seja na forma urbana ou por meio de guerras injustificáveis. Causas ou efeitos, qual procede qual? Pouco importa a cronologia de aparecimento ou a classificação que damos a esses males que persistem desde o início dos tempos. O certo é que eles estão aí, cada vez maiores e mais assustadores. Só os ignora quem quer, por vontade própria, interesse ou por omissão. O conhecimento humano tem crescido de maneira exponencial com o passar do tempo, mas temos regredido nesses quesitos. O mundo conta hoje com mais de 1 bilhão de miseráveis, sendo que vários milhões estão em situação de miséria absoluta. Vou repetir, vários milhões de pessoas estão em miséria absoluta, sem ter o que comer, beber, vestir, sem ter aonde morar, estudar, nada. Estão definhando à espera da bênção da morte. A exploração do homem pelo homem é tão antiga quanto a existência da miséria no mundo. Nos primórdios dos tempos, os mais fortes subjugaram os mais fracos, passando essa condição de dominação pelas gerações seguintes. E nós, a humanidade, aceitamos isso como uma coisa natural. Não é o mesmo que acontece na natureza? Argumentamos. Os métodos foram sofrendo alterações. Evoluímos para as classes sociais. Mas, na essência, o que mudou? Os fortes continuam subjugando os fracos.
Existem bilionários e miseráveis absolutos. Os bilionários são pessoas predestinadas ao sucesso, enquanto os que nada têm foram escolhidos por alguma força superior para sofrer durante toda a sua vida na Terra? Não. Todos, embora diferentes individualmente, poderiam alcançar os mesmos objetivos não fosse a estratificação que acontece desde a nossa origem. A exploração do homem e a luta de sobrevivência das classes sociais serão talvez os maiores desafios a serem enfrentados pelo novo mundo. Não existem bens, no sentido amplo da palavra, suficientes para todos, e parte de nós continuará a viver sem alguns deles. Não podemos radicalizar nesse tema sob pena de não evoluirmos. Não se trata, pelo menos nesse momento, de distribuirmos tudo para todos de uma forma absolutamente igual. O que não podemos aceitar, no entanto, é a absurda desigualdade existente, tudo para uns, nada para outros. Isso é problema meu, isso é problema seu, isso é problema nosso. A exemplo das mazelas anteriores, os preconceitos sociais, raciais e religiosos também precisam ser veementemente combatidos. Quantos inocentes já não morreram por essa insanidade criada há milhares de anos? Que humanidade é essa que tem a dessensatez de achar que um indivíduo ou um grupo de seus membros são melhores do que os outros? Chega-se ao cúmulo de um achar que tem o direito de extinguir o outro. Neste particular, a história é repleta de episódios lamentáveis. Hoje, além dos conflitos de enormes proporções que acontecem pelo mundo, provocados pelos preconceitos, há um mal ainda pior: o racismo velado, o racismo escondido no íntimo das pessoas, que não existe da boca para fora, mas que norteia as ações daqueles que têm a pretensão de julgarem e se acharem superiores aos seus semelhantes. Humilhações, constrangimentos e injustiças são praticados aos olhos de todos, sem que haja um basta. Você também nada faz para acabar com essa situação. Você compartilha e alimenta os preconceitos com o seu silêncio. Isto é problema meu, isto é problema seu, isto é problema nosso. Por fim, e não menos traumático, a humanidade vive momentos de extrema violência, traduzidos em atos individuais cometidos por mentes desequilibradas e grandes conflitos, conduzidos por mentes com desequilíbrio ainda maior. É inadmissível convivermos com guerras em pleno século XXI. Matamos nosso semelhante por motivos insignificantes hoje, da mesma maneira que fazíamos quando ainda andávamos curvados. Se as guerras já não fossem suficientes, temos ainda a violência urbana, que acabou sendo a principal consequência das mazelas citadas. É necessária muita clareza ao se prejulgar alguém. No fundo, todos somos vítimas da sociedade que nós mesmos criamos. Existe uma guerra sem exército? Existe um líder de gangue sem seus asseclas? Existe um conflito que leve às armas, que não tenha como origem a luta de interesses de raças, classes, setores ou credos? Quem faz as armas? Os marginais ou respeitados empresários? Talvez fosse melhor dizer que somos vítimas e, ao mesmo tempo, responsáveis pela violência que tanto nos aflige. Isso é problema meu, isso é problema seu, isso é problema nosso. Uma nova pergunta surge: como passar do mundo atual, insuportável, para o ideal, que seja sustentado por novos paradigmas e que tenha como razão de ser o crescimento da humanidade e o fim das mazelas que nos afetam? Reevoluir não será uma tarefa fácil. Muitos já tentaram iniciar esse processo e obtiveram insucessos em suas empreitadas, ou os resultados foram pequenos se comparados à grandeza de suas causas. Aliás, muitas vezes esses mesmos ideais esconderam objetivos nada nobres, e a sociedade, que de uma maneira ou de outra se engajou nesse desafio, acabou sendo ludibriada, enganada, traída.
Não cabe aqui citar todas as iniciativas que buscaram combater as injustiças sociais nos vários milênios da história humana, mas vale lembrar alguns pontos que acabaram influindo negativamente no resultado. Não cometeremos o erro de lutarmos pelo poder ou sermos conduzidos por falsos líderes, que têm como objetivo a sua ascensão justamente ao poder, o seu benefício próprio ou o benefício dos grupos que representam. Pessoas inescrupulosas utilizarão nossa causa como discurso para regimentar apoio, mas no fundo, seus interesses não serão a transformação da humanidade. Muito pelo contrário, buscarão a manutenção dos privilégios só que para si. É a dança das cadeiras já vista milhares de vezes em oportunidades anteriores. Hoje mesmo, sentindo que a sociedade não dá mais a sustentação de que precisam, os grupos dominantes mudaram seus discursos. Aqueles que construíram seus impérios com base nas mazelas humanas estão falando em mudanças, em combate à miséria e em novas condições para os excluídos. Será que eles estão sendo sinceros? Será que estão mesmo dispostos a mudar o mundo? A dar sua parcela no processo? Será que estão dispostos a abrir mão de privilégios? Não podemos julgar a todos, desconfiar de sua franqueza, mas o homem nos deu exemplos suficientes para, pelo menos, termos a convicção de que a humanidade não precisa de um salvador da pátria. Não será assim que atingiremos nossos objetivos. Também não atingiremos nossos objetivos se depositarmos nossas esperanças nas instituições, entidades ou organismos constituídos, seja eles quais forem. As instituições e os organismos nacionais e internacionais estão falidos na essência e desacreditados. Não resistem à menor pressão dos órgãos que ditam as regras e que há muito poderiam ter tomado iniciativas para, pelo menos de maneira paliativa, diminuir o sofrimento de milhões e milhões de pessoas. E o que fizeram? Difundiram a globalização que beneficia cada vez mais os poderosos em detrimento do empobrecimento dos chamados subdesenvolvidos. Autorizaram guerras que causaram a morte de milhares de seres humanos em nome da democracia. Fecharam os olhos às atrocidades cometidas por empresas. Fizeram leis em benefício de poucos. Essas são as nossas instituições, que são nada mais do que o conjunto dos homens que as compõem. E o planeta sofre as consequências desses desmandos. O poder e o benefício próprio, embora ilusórios, corrompem, e já corromperam muitos homens de bem. A ganância não pode superar os ideais. Precisamos ter constância de propósitos em nossa caminhada para não cairmos em erros. A humanidade não suporta novas traições. Foi por isso que, desde o início, tenho dito que a nossa meta não é criar um organismo ou uma instituição que combata as mazelas que nos assolam. Mesmo porque tenho a convicção de que esse não é o caminho. Não pregarei uma nova revolução armada, pois essa seria a pior alternativa a ser seguida. A argumentação de que os fins justificam os meios traz à nossa memória barbaridades que a humanidade nunca conseguirá suportar. Precisamos de paz. A paz é pré-condição para alcançarmos um novo patamar em nossas vidas. Não podemos nos iludir também pensando que resolveremos os problemas do mundo com o assistencialismo. Ajudar a quem precisa é fundamental, mas não é tudo. Apenas minimizando os sofrimentos, não atuaremos nas causas que perpetuam as mazelas do homem. Além disso, corremos o perigo de que aquele que faz alguma ação assistencialista achar que está com a sua conta paga, que fez a sua parte. Se a ajuda ao semelhante é prestada por motivos pessoais, é melhor não prestá-la. Esmolas deverão ser substituídas por projetos para mudar o mundo de uma pessoa, de uma coletividade ou de todos nós. O assistencialismo construtivo
crescerá cada vez mais nessa fase transitória entre o velho e o novo mundo. E será feito porque as pessoas terão consciência de seus papéis na história da humanidade, e não para desencargo de consciência, o que é bem diferente. Como trilhar novos rumos? Como fazer esta verdadeira revolução humana? Novo marco e salto qualitativo na evolução do homem sobre a Terra. Temos um único caminho a seguir. O mundo só mudará se a maioria dos homens mudar. Aqui está a saída. Esta é a alternativa que temos. Precisamos fazer com que cada um assuma seu papel nesse processo de mudança. A humanidade que aí está é a soma das atitudes individuais de cada um de nós. E o novo mundo será igualmente a soma de nossas atividades individuais. Quando a maioria de nós tiver internalizado no fundo de nossas mentes e nossas almas os novos paradigmas e tiver como razão de nossa existência o crescimento da humanidade e o fim das mazelas com que convivemos hoje, nascerá um novo mundo. Gostaria de repetir o que acabei de falar. Quando a maioria de nós tiver internalizado no fundo de nossas mentes e de nossas almas os novos paradigmas, cooperação no lugar de competitividade e coletivismo ao invés de individualismo, respeitando-se a individualidade de cada um, e tiver como razão de nossa existência o crescimento da humanidade e o fim das mazelas com que convivemos hoje, miséria, exploração do homem pelo homem, preconceitos e violência, nascerá o novo mundo, consequência de nossas ações. Parece simples, mas os desafios serão enormes. O novo mundo não será construído da noite para o dia, mas temos que ter pressa. Milhões de pessoas não podem esperar planos em longo prazo. Muitas barreiras terão que ser superadas, muitos interesses deverão ser contrariados. Nossa caminhada não será religiosa, pois queremos sensibilizar todos os homens, acreditem ou não em Deus ou num Criador, tenham ou não um credo que norteie suas vidas. Desta vez, não será uma pessoa ou um grupo de indivíduos que mudará o mundo. Cansamos de receber ordens de quem não tem condições para tanto. Será a humanidade que reescreverá sua própria história, unida, independência de crenças, fronteiras ou sistema em vigor. Nosso foco é o indivíduo e não a comunidade. Nosso foco é o cidadão e não o seu país. A parte pelo todo, ou atingir o todo pela parte. Queremos conscientizar e compartilhar o ideal, um a um, num trabalho sem fim. Como disse, tudo mudará se a maioria dos homens mudar. Para participar desta caminhada, antes você precisa se convencer de que a mudança é necessária e de que você tem um papel fundamental nesse processo. Depois, olhe ao redor e veja o que precisa ser feito. Sempre haverá algo a ser feito, algo que você precisará fazer, algo indelegável que está à sua espera. Busque auxílio, ajuda, consiga aliados. A cada um que você trouxer para o nosso lado, mais próximos estaremos do nosso ideal. Tudo o que contrariar nossa convicção precisa ser combatido, pacificamente combatido, independentemente de sua grandeza ou dos interesses em jogo. Saiba que você nunca estará sozinho. Aos poucos, inúmeros aliados aparecerão. Tenha certeza disso. Esse é o meu objetivo, esse é o seu objetivo, esse é o nosso objetivo. Aqueles que esperavam que eu iria defender as bases de um novo sistema, que eu viria com as respostas prontas, mais uma vez se frustraram. Não tenho essa pretensão. Existem homens mais preparados para definir os caminhos a serem seguidos. As respostas virão, uma a uma, dentro desse novo cenário. Não virão de um Salvador único, mas sim de milhares de pessoas conscientes que compartilharão suas ideias, com base nos novos ideais e paradigmas de sustentação da humanidade. Tudo será reescrito quando a humanidade entender o que deve fazer. Nova legislação, novas regras,
novo sistema econômico, novo modo de produção, tudo. Para transformar esse propósito em realidade, para transformarmos o mundo, cada um de nós deverá fazer 4 coisas. Em primeiro lugar, viver sob o ensinamento maior de Jesus Cristo, Filho de Deus ou um simples homem que utilizou de metáforas para passar sua missão na terra. Amar o próximo como a si mesmo. Somente amando o seu semelhante é que você entenderá que, ao fazer mal a ele, estará atingindo a si mesmo. E, ao contrário, tudo o que fizer de bem retornará a você. Fazer o mal nesse contexto tem um sentido amplo. Vai desde ações diretas até a omissão em assuntos de importância comum. Quem ama não se omite, não deixa de se importar com o sucesso ou insucesso dos outros, não permite o seu sofrimento, não fica passivo quando os direitos individuais são violados, não se conforma com desigualdades e humilhações. Quem ama se realiza com a felicidade do outro, acompanha o seu crescimento com interesse e não mede esforços para atingir o bem-estar da pessoa amada. Em segundo lugar, é preciso perdoar. Sem o perdão, é impossível compartilhar os mesmos objetivos. Aqueles que guardam mágoas em seus corações não são plenos. E no processo de construção de um novo mundo, não há espaço para pessoas divididas. Não é a hora de buscarmos culpados, e sim de encontrarmos aliados para compartilharmos nossos objetivos. Em terceiro lugar, é preciso fazer o que é necessário, o que se espera de você. Ninguém veio ao mundo como espectador, somos todos atores do nosso destino. Temos papéis diferenciados nessa jornada. Precisamos agir, mas sem utilizar métodos que de alguma maneira potencializem as mazelas do mundo. Não podemos, por exemplo, utilizar a violência para combater os preconceitos, ou minimizar a miséria de um em detrimento da de outros. Você pode e deve influir na história do mundo. Afinal, se você vivenciar os novos paradigmas e compartilhar os objetivos de crescimento da humanidade, você mudará o mundo. Você saberá o que fazer. Só não se esqueça de que tudo é problema seu, ou seja, um fato que acontece no interior de sua casa ou no mais distante vilarejo desconhecido do outro lado da terra. Finalmente, é fundamental acreditar que a mudança é viável, independentemente dos dificultadores que aparecerão. Quando a maioria de nós quiser, não haverá barreira intransponível. Fé, força de vontade, convicção, qualquer que seja o nome dado, não podemos desistir antes de ver o nascimento de uma nova era. Uma era onde a humanidade possa ser chamada realmente de humanidade, onde nós não nos envergonharemos de nossas atitudes, seja elas frutos de ações diretas ou de omissões. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos, perdoar, agir energicamente com base nos novos paradigmas e objetivos da humanidade e acreditar que é possível. Eis o caminho. Você é livre para escrever essa história. Eis a verdadeira revolução humana. Obrigado. Ajude-me a divulgar esse e os demais vídeos que trazem o conteúdo principal do meu livro Revolução, sendo também um seguidor da nossa página no YouTube, @WalterNunesX. Caso tenha interesse em ler o livro, ele pode ser encontrado no formato e-book no site da Amazon.com.br por apenas R$20. Vamos fazer a nossa parte na revolução que visa criar um mundo melhor. Forte abraço!